Olá, seja bem-vindo ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Na aula de hoje vamos falar sobre grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. O que vem à mente quando você pensa em grandezas diretamente proporcionais? Quando pensamos em sequências numéricas que são diretamente proporcionais, como o próprio nome diz, existe uma relação direta entre elas. Se uma aumenta, a outra também aumenta, e se uma sequência numérica diminui, a outra também diminui. E o que são grandezas inversamente proporcionais? É exatamente o inverso. Se uma sequência numérica aumenta, a outra vai diminuir, e vice-versa. Mas o nosso objetivo hoje não é apenas trabalhar essa ideia intuitiva, se existe uma relação direta ou indiretamente proporcional entre as sequências numéricas. Na aula de hoje vamos ver um cálculo prático para percebermos se duas sequências numéricas são diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos lá? Vamos descobrir? Apenas um convite a todos, inscrevam-se no canal, é bem simples, basta dar um clique e você vai receber o aviso dos novos vídeos. E conheçam também a nossa página no Facebook, que é @matemática um clique. Então, na aula de hoje, vamos resolver alguns problemas com o conceito de proporção. Vamos também determinar grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Vamos perceber como se estabelecem as relações entre sequências numéricas que têm essas características de serem diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos lá? Então, temos aqui, primeiramente, uma definição formal do que seriam números proporcionais ou diretamente proporcionais. Quando eu tenho uma sequência numérica de números não nulos, chamados aqui de A, B, C, N, e eu tenho uma segunda sequência chamada de A', B', C', sendo que esse linha que eu estou falando é esse apóstrofo que está em cima, esse risquinho, né? D', N'. Essas sequências são diretamente proporcionais se eu pegar todos os elementos da primeira, que estão aqui em cima, como vocês veem, e dividir por todos os elementos da segunda na mesma ordem. E se essas frações derem iguais, a gente diz que as duas sequências são diretamente proporcionais. E quando eu pegar uma dessas frações e simplificar e transformar numa fração irredutível, a gente chama essa menor fração de k, que também recebe um nome especial, que é coeficiente de proporcionalidade. Então, quando são diretamente proporcionais, duas sequências numéricas, qual o teste que vocês precisam fazer mesmo? É necessário dividir os números da primeira pelos números da segunda sequência numérica e ver se o valor dá igual, ok? Vamos ver então mais. Quando descobrimos que temos então, uma sequência numérica que é diretamente proporcional à outra, existe essa propriedade que vocês estão observando aqui. Se você pegar, as frações e somar todos os numeradores, todos os denominadores, você vai achar aqui o que é chamado de coeficiente de proporcionalidade, que é um número que também é equivalente a cada fração individualmente. Então, esse recurso de poder somar todos os numeradores e todos os denominadores das frações vai ser um facilitador quando as grandezas são diretamente proporcionais, para que a gente consiga resolver alguns problemas conforme veremos a seguir. Mas antes de começarmos os problemas, vamos então só ver como que se caracterizam sequências numéricas que são inversamente proporcionais. Então, quando elas são diretamente proporcionais, a gente divide os números da primeira pelos números da segunda, como a gente viu anteriormente. Agora, quando são inversamente proporcionais, nós dividimos os números da primeira sequência, aqui chamados de A, B, C, N, pelo inverso dos números da segunda sequência, chamados aqui de A', B', C' e N'. O inverso de um número, quando ele não tem nada embaixo, que seria 1 embaixo quando não tem nada, fica o inverso, 1 sobre A', 1 sobre B', 1 sobre C', 1 sobre N', que seria o inverso da sequência A', B', C' e N'. E agora a gente divide pelo inverso, conforme veremos a seguir. Então temos assim, a primeira sequência era A, B, C, reticências, que temos mais números, e o N.
dividimos pelo inverso, que seria 1 sobre A', 1 sobre B', 1 sobre C' e 1 sobre N'. Quando a gente divide pelo inverso, pela regra de frações, a gente conserva a primeira, inverte a segunda e multiplica. Ao fazer essa inversão, nós chegamos nisso aqui, ó. Nós chegamos no A vezes A', B vezes B', C vezes C' e N sobre N'. Concluindo, a gente não precisa então fazer essa divisão aqui em cima, né? Fazendo o inverso. Eu posso pegar direto e multiplicar os números da primeira sequência pelos números da segunda sequência. Se derem iguais os resultados, isso é o suficiente para eu ter uma sequência duas sequências onde os números da primeira são inversamente proporcionais aos números da segunda. Então temos agora alguns exercícios onde vamos aplicar o que vimos nos slides anteriores. Vamos ver se são diretamente proporcionais às sequências dadas, dividindo os números da primeira pelos da segunda, vendo se dão iguais os resultados. E vamos também verificar se são inversamente proporcionais, que, como vimos pela regra prática, seria apenas necessário multiplicar os elementos da primeira sequência pelos elementos da segunda sequência. Então temos aqui a primeira sequência numérica, ó, 4, 6 e 14. A segunda sequência numérica, 6, 9 e 21. Primeiro vamos fazer o teste para ver se elas são diretamente proporcionais. Se for, já é o suficiente, a gente não precisa testar se elas são inversamente proporcionais. Então, ó, dividindo 4, 6 e 14, que são os números da primeira sequência, por 6, 9 e 21, que são os números da segunda sequência, nós obtemos aqui números que são iguais, frações que são equivalentes. Se eu dividir 4 sextos, se eu dividir 6 nonos ou 14 21 avos, vou perceber que o valor encontrado é o mesmo, ou eu poderia também, nesse caso, simplificar as três frações e eu conseguiria uma fração idêntica. Simplificando, por exemplo, a primeira aqui por 2, em cima e embaixo, né, daria 2 terços. Simplificando essa aqui por 3, numerador e denominador, daria o quê? 2 terços. E simplificando essa terceira aqui por 7, também daria 2 terços. Mostrando assim que são equivalentes as três frações, então as duas sequências são diretamente proporcionais. Vamos ver então mais um exemplo, aqui o B. Dados esses números 10 e 4 e os números 2 e 5, será que eles são diretamente ou inversamente proporcionais? Nesse caso, vamos testar primeiramente se são inversamente proporcionais. O teste das grandezas ou dos números inversamente proporcionais basta fazer a multiplicação. Então, ó, eu tenho aqui o 10, que é da primeira sequência, e o 4, que é da primeira sequência, multiplicado pelo 2 e pelo 5, que são da segunda sequência que temos aqui. Ó. Então, nós temos 10 vezes 2, 20, que é igual a 5 vezes 4, 20. Deu igual. Então, nós temos que, se as multiplicações deram resultados equivalentes, quando multiplicamos os elementos da primeira sequência pelos elementos da segunda sequência, são grandezas inversamente proporcionais. E se elas são grandezas inversamente proporcionais, não é necessário fazer outro teste, que seria a divisão, que nós fizemos no item A, e percebemos que deu que as grandezas ou as sequências numéricas eram diretamente proporcionais. Temos aqui mais um exemplo, onde agora nós temos as sequências com os números 12, 15 e 9, e temos também os números 16, 20 e 12. Então, vamos dividir os elementos da primeira sequência, 12, 15 e 9, dividido pelos números 16, 20 e 12. Quando eu divido, eu percebo que as três frações produzem o mesmo valor final. Neste caso, então, mais uma vez, eu tenho que as grandezas são diretamente proporcionais. Se já deu que são diretamente proporcionais, eu não preciso fazer novamente para ver se é inversamente proporcional multiplicando. E agora no item D, a gente tem os números 5 e 8 e os números 6 e 4. Primeiro eu vou testar para ver se são diretamente proporcionais. Então eu vou pegar o 5 e o 8, que são da primeira sequência numérica, e dividir pelo 6 e o 4.
Se eu faço essas divisões, eu percebo que dá o quê? Dá diferente, né? Não dá o mesmo valor. Como dá diferente, não são diretamente proporcionais. Se eu multiplico também os elementos da primeira sequência, que são 5 e 8, pelos números da segunda sequência, que são 6 e 4, essa multiplicação dá 30 e essa multiplicação dá 32. Também aqui deu diferente. Então, nesse caso, não são nem diretamente proporcionais e nem inversamente proporcionais. Então, temos até aqui que para grandezas serem diretamente proporcionais, a gente precisa fazer o quê? Fazer a divisão para ver se as frações dão iguais. Se eu quero saber se as grandezas são inversamente proporcionais, ou as duas sequências numéricas, eu faço a multiplicação dos elementos da primeira sequência pelos elementos da segunda sequência, que foi o que nós fizemos aqui nesse último caso. Na aula de hoje vimos grandezas diretamente proporcionais, que vimos a regra prática que você pode simplesmente dividir todos os elementos da primeira pelos elementos da segunda sequência. Se essas frações derem resultados iguais, você tem números que são diretamente proporcionais. E vimos também grandezas inversamente proporcionais, onde vimos números onde se você multiplicar os elementos da primeira sequência pelos elementos da segunda sequência, que é a regra prática, se esses valores, essas multiplicações derem um valor igual, você terá a garantia de que as grandezas ou os números são inversamente proporcionais. Não deixe de assistir a próxima aula, onde abordaremos, na parte 2, mais exercícios sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Até a próxima! Inscrevam-se e recebam avisos de novos vídeos. É muito simples. Olhem abaixo, basta dar um clique em inscrever-se e você já estará inscrito e receberá os avisos dos novos vídeos. Foi um prazer estarmos juntos. Até a próxima. Esse é seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Aqui você aprende bastante em bem pouco tempo.